Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é muito bom, né, irmãos? A gente fica constrangido. Acho que tudo que a gente fala para Ele é pouco. Tudo que a gente fizer por Ele é pouco. O coração fica sempre parecendo que está faltando algo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Queridos, abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Êxodo 3. Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler o versículo do 10 ao 12. Amém? Diz assim a palavra: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Espírito Santo de Deus, traga a vida na palavra. Senhor, traga a revelação que nós precisamos nessa noite. Deus, em nome de Jesus, mova de maneira poderosa nas nossas vidas nessa noite. Senhor, o Senhor tem liberdade, é o Senhor que é o ministro. Eis-me aqui como vaso de barro para ser usado para a glória do Senhor. Esconda-me em ti para que a sua glória tome o ambiente, para que a tua vontade seja cumprida neste lugar. De mim mesma eu não tenho nada para oferecer, ó Deus, mas os seus filhos que aqui estão vieram, ó Deus, para ser alimentados pela tua palavra, e o Senhor é justo e fiel e tem compromisso com a tua palavra, Deus, e eu peço, revela-te a nós nessa noite. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. A tua igreja está aqui sedenta para ouvir a tua voz, para receber o teu direcionamento. Espírito do vivo Deus, tenha liberdade neste lugar. Senhor, eu oro para que tudo contrário à tua palavra seja repreendido em nome de Jesus. Eu oro para que em nome de Jesus o Senhor coloque anjos neste lugar. Deus, dê ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Deus, neste lugar, nessa hora, coloca anjos lá fora. Coloca anjos no meio dos teus filhos. Coloca anjos no altar. Reba, chorianda, canta, raba, cheira, balabalás. Coloca anjos na galeria. Deus, que todo ladrão da palavra, Deus, em nome de Jesus, seja repreendido. Tira de nós toda incredulidade, toda dureza de coração, toda falta de entendimento, porque nós declaramos que iremos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E a igreja diga amém. Glória a Deus, pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo, fica à vontade aqui. A gente tem, né, irmãos, uma programação, vontade de dizer algo, de fazer algo, mas nós precisamos estar atentos naquilo que o Espírito Santo tem para mim e para você nessa noite. E é com muito carinho, com muito amor, que eu recebi essa palavra e eu estou trazendo para a igreja também, porque o cuidado de Deus conosco tem sido palpável. Não que Ele em algum momento nos deixou ou nos abandonou, mas à medida que se aproxima a vinda do Senhor, está acontecendo um movimento na terra. E o Senhor, Ele tem falado de uma forma muito direta, muito palpável, muito assertiva. As palavras da igreja de Cristo, não estou falando só da nossa igreja, que é a IETR, mas da igreja de Cristo,
Aqueles que estão com o ouvido, com o coração atento, está acontecendo um alinhamento. E essa unidade é que vai fazer com que ele venha. É esse liberar da palavra, pregar a palavra em tempo e fora de tempo, é que vai fazer com que se cumpra essa vinda do Senhor. E para isso, como igreja, nós estamos em muitas áreas, estamos sendo tirados do nosso lugar de conforto. De forma individual, como família, como igreja. Porque a gente está no nosso lugar de conforto, é muito bom, a gente não quer sair. Mas o Senhor tem nos dado palavras que nós precisamos nos movimentar. Movimentar. Mas movimentar para onde, pastora? Querido, para onde Ele quiser. Porque o Espírito Santo, ele é como um vento. E é Ele que vai nos mover. Mas o Senhor, Ele tem nos dado palavras de conserto, tem nos dado palavras de resgate, de esperança, de alinhamento. Porque não é desejo do Senhor que nenhum se perca. Nenhum. Então, a partir do momento que eu ouço uma palavra, eu tenho responsabilidade. A partir do momento que eu tenho um direcionamento, eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu recebi. E eu falei, Senhor, se tem um tema para essa pregação de hoje, é quando o chamado encontra a resistência humana. Quantos aqui creem que tem um chamado? Amém? O restante aí que ficou em dúvida, ficou com a mão meio assim, ó. Pode levantar que você tem. Vou perguntar de novo, vou fingir que eu não vi. Quantos aqui têm certeza que tem um chamado? Amém. Nós temos. Amém. Nós fomos criados com um propósito. O Senhor nos permitiu nascer nesse tempo, estarmos vivendo nesse tempo. Não foi um erro, não foi um castigo, não foi um propósito de Deus. E o Senhor, Ele vê em mim e em você algo que nós muitas vezes não estamos vendo. O Senhor olha para mim e para você e vê além do olhar humano. Foi assim quando Ele escolheu Davi como rei. O improvável. Porque quem tinha a característica de rei era o irmão grandão, fortão, bonitão. E a nossa sociedade, o mundo é assim nos dias de hoje. Mas na quarta-feira o Kleber pregou sobre a aliança. Sobre essa importância de não quebrarmos a nossa aliança. Falou de uma forma bem direta para os maridos. Sua primeira aliança é a sua casa, a sua família, sua esposa, seus filhos, depois a sua aliança com Deus. Então foi uma palavra sim. E eu já estava ali ouvindo e falando, meu Deus do céu, e no domingo vai ser chamado então. Falei, Jesus. Por isso eu creio, irmãos, que o Senhor tem nos chamado. Tem nos dado uma sacudida, uma balançada, para nós tirarmos os nossos olhos para aquilo que não deu certo, para aquilo que está estranho, para aquilo que eu não consegui, e olhar para Ele. E olhar para aquilo que Ele pode fazer. E a palavra diz que Ele faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E aqui, dentro desse tema, quando um chamado de Deus, ele encontra uma resistência humana. O que eu quero dizer com isso? O maior inimigo do nosso chamado somos nós mesmos. Não é o outro, não é o coleguinha que está aí do seu lado, não é aquele irmão que você não vai muito com a cara dele. Apesar que isso também, irmãos, é um empecilho para a gente ir para o céu. Nós temos que corrigir esse negócio urgente. Senão nós não vamos morar tudo no mesmo lugar, não. E lá não tem apartamento, sabe? Eu vou escolher ficar no meu lugar, porque eu não quero ficar vizinha da Patrícia.
não vai dar. Eu sinto te informar, mas não vai ter como. Então, esse tempo aqui nessa terra é para a gente resolver essas coisinhas. Então, fala assim, glória a Deus. Tem tempo de consertar. Mas só tem um problema. A gente não sabe quando esse tempo vai acabar. Então, o tempo é hoje. É agora. E aí, a Bíblia, ela vai nos falar sobre vários homens usados por Deus, mas que no primeiro momento, eles colocaram uma resistência enorme no chamado deles. Saul, no primeiro momento, Saul foi ungido como rei. Ninguém foi lá e atrapalhou o negócio do Saul. Ninguém foi lá e conspirou e falou assim, não, Davizinho é mó legal. Esse Saul aí é... Não, deixa esse Saul para lá, é o Davizinho. Não teve isso, sabe? Não é o que eu gosto mais, mas ele mesmo não validou, não reconheceu aquilo que ele recebeu de Deus. E ele mesmo colocou um empecilho naquilo que ele foi ungido para ser. Então, a maior inimiga do meu chamado sou eu. Sou eu. Porque se eu tenho a convicção que o Senhor me chamou, se você tem a convicção que o Senhor te chamou, se é Ele o Deus da minha vida, por que que as outras coisas vão me parar? E muitas vezes não tem nem a ver com o outro, tem a ver conosco mesmo, com o meu interior, com os medos, com as inseguranças, com as incertezas. Não, eu não. E aqui, o primeiro exemplo aqui, porque muitos acreditam, até nos dias de hoje, que quando Deus ele chama alguém, essa pessoa imediatamente, ela já responde com alegria e obediência. Não é assim. Tem um processo. Nós somos chamados por Deus, mas tem o processo. Quem viu aí na internet, ou esteve aqui no seminário de mulheres, viu o Dan fazendo um vaso aqui, ao vivo, na hora. E como que é? Ele pegava o barro e batia, pá, e julgava a água. E a pastora ministrando, que era a água do Espírito, e colocava o dedo, ele estava fazendo muita força naquilo. Aquele barro, somos nós. Aquele processo, o vaso, quando ele está aquela bola lá de barro, de argila, ele é bonito? Não. Mas o propósito daquele barro é virar um vaso bonito e ser útil. Então o Senhor nos chamou, mas vai ter um processo. Só que o erro nosso é pensar, eu tenho que estar pronto. Não, Deus falou comigo, então eu já tenho que ir fazer. Quantos morreram por isso? O Senhor me chamou, amém. Senhor, cumpre em mim. No seu tempo, eu creio que o Senhor vai cumprir em mim tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Mas tem o processo, tem a caminhada, tem o amassar. Nós vimos aqui que o oleiro, ele não coloca remendo no vaso, mas o vaso trincou, ele vai lá e quebra ele e faz de novo. Tem vezes que a gente está ficando aquele vaso bonitinho. Aí alguma coisa vem, a gente trinca. Aí, vamos passar por cima, está tudo bem. E ele vai e fala assim, não, por amor a você, vem cá. Quebra. E ele começa todo o processo novamente. E dói, o processo dói. Moisés aqui, como nós lemos em Êxodo 3, Moisés, ele estava lá no deserto, tranquilo, cuidando das ovelhas do sogro dele. Para ele estava tudo bem. Estou aqui em paz, pastor de ovelha, cuidando. Só que
Deus viu algo em Moisés e falou: você vai libertar um povo. Imagina. Deus chegando perto de um que era pastor de ovelha, tinha uma realidade. E Deus fala com ele: eu tenho algo grande para você. Na nossa fala de hoje, né, irmãos? Moisés, a primeira reação dele foi: quem sou eu? Quantas vezes nós já nos perguntamos isso? Se você nunca se perguntou, eu quero te dizer que eu já me perguntei várias vezes. E muitas vezes ainda me pego me perguntando: quem sou eu? Quem sou eu? Às vezes eu vou em lugares, no meio de pessoas, que eu olho e falo: Deus, quem sou eu para estar aqui? Se não for a sua mão. Mas eu quero te dizer que é isso que Ele faz. Não para a nossa glória. Não tinha nada a ver com Moisés ser perfeitinho, ser bonzinho, ser o mais provável. Mas ele certamente olhou para ele e falou, e viu algo diferente. Falou: aquele ali eu vou chamar para fazer um trabalho excelente. Eu quero te dizer que não importa a realidade que você está vivendo hoje. Às vezes você está se vendo num lugar pensando assim: eu só sou um pastor de poucas ovelhas. Mas eu quero te dizer que o Senhor está te chamando para libertar um povo grande. Para te chamou para libertar um povo. E através desse povo vão vir famílias e famílias e famílias. Porque o Senhor, Ele vê onde nós não vemos. O ser humano, ele olha para aquilo que ele não pode fazer. Moisés, ele pergunta: quem sou eu para chegar diante de Faraó? Quem sou eu? Então assim, depois do quem sou eu, ele fala: eles não vão acreditar em mim. Então isso nos mostra que ele não era o mais influente. Eu vou falar, esse povo não vai acreditar em mim. E aí Deus continua falando, e por fim ele fala: eu não sei falar bem. Quantos de nós, fulano, vai discipular alguém: pastor, eu não sei falar. Pastor, eu falo tudo errado. Pastora, eu sou gago. Eu quero te dizer que Moisés também era. Moisés deu tanta desculpa que Deus falou: por causa dos medos, entenda isso. Por se sentir menor, por se sentir inferior, por se sentir incapaz. Então eu quero te dizer, quando o Senhor faz um chamado na sua vida, às vezes hoje, pela ótica humana, você não está conseguindo ver a grandiosidade do que Deus quer fazer em você e através de você. De tanto Moisés dar um jeitinho, ele fala: Moisés, eu vou colocar Arão para ir com você. Você fala então com ele, e ele fala com o povo. Ele não tirou o chamado de Moisés. Moisés, ele foi. Moisés, ele apresentou muitas desculpas, mas as respostas de Deus para ele foram respostas assertivas. Moisés falava: quem eu sou? Ele falava com ele: eu sou contigo. Porque não tem a ver Moisés, Eduardo, Cristiane, Nelton, Poliana, Gustavo. Não tem a ver com quem você é, mas quem te enviou. Quem te chamou. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com Ele. E se Ele te chamou nesse tempo, vai ser você mesmo. Mas ninguém está vendo, ninguém vai acreditar em mim. Ele vai fazer um movimento, Ele vai mover o que tiver que mover, e vai fazer com que as pessoas te ouçam e entendam com clareza a mensagem que o Senhor colocou dentro de você. E ele fala: Deus, mas
E se eles não acreditarem, ele fala com ele: eu vou te dar sinais. Eu vou fazer sinais lá. Deus, eu não sei falar. Moisés, eu vou colocar a palavra na sua boca. Não tinha como ele não ir. Mas hoje em dia, isso acontece conosco. Laodiceia vai: Senhor, mas eles não vão acreditar em mim. Lena vai: eu não sei falar. E o Senhor quer nos tirar desse lugar, desse olhar para as nossas limitações e olhar para Ele. Não seja empecilho do seu chamado. Não seja resistente ao seu chamado. Porque aquele que te chamou, Ele é poderoso. Ele vai prover o que você precisar. Ele vai colocar pessoas ao seu lado para te lançar. Reba, canta, raba, chore, andarás. Ele vai colocar autoridades para abrir as portas. Ele vai abrir porta onde não tem porta. É assim que o Senhor faz. Mas o problema é que nós nem estamos chegando nas portas. Nós estamos parando no Senhor. Quem que eu sou? Eu quero te dizer que antes de ser qualquer coisa, primeiro você é filho dele. Você é filho, você é filha dele. Aleluia. O que falar de Gideão? Um homem seguro, que ele pediu provas, está lá em Juízes 6, depois você lê a história na sua casa. Não vou conseguir abrir todas as referências com vocês. Gideão, ele tinha acompanhado essa história dos pais dele. Mas quando chega nele mesmo, ele acompanhando e viu o que Deus fez. Quando os midianitas chegam como uma ameaça, Gideão, ele fica inseguro. A insegurança, ela para o chamado de Deus na nossa vida. O medo, ele trava o chamado de Deus na nossa vida. Oh, Jesus! E aí, Gideão, ele começa a pedir sinais. Oh Deus, o Senhor está mesmo? Então o Senhor começa a me mostrar. Quantas vezes o Senhor nos dá a palavra, e a palavra é Deus falando conosco, e nós ficamos: Deus, levanta fulano para falar comigo. Deus, confirma em 3 pessoas. Deus, faz isso, faz aquilo. Oh Deus, se eu levantar e pôr o pé direito no chão, é porque o Senhor está confirmando. Irmão, a confirmação que nós precisamos é a palavra de Deus. É isso. Porque a palavra fala que o nosso coração, ele é enganoso. Muitas vezes nós temos que dar voz para ele. O coração está falando das emoções da nossa alma. E mandar nossa alma ficar caladinha, falar: cala a boca. Queridos, eu já passei por um tormento tão grande, tão grande, tão grande, de ficar entre: meu Deus, o que eu faço? Eu não sou, eu não faço. Que um dia dentro da minha casa eu tive que dar um grito e falar: cala a boca, Satanás. Eu dei um grito de verdade. Eu tive que ter uma voz de autoridade e falar com ele: cala a boca. Eu tive que entrar dentro do quarto do meu filho sem estar vendo, eu não estava vendo nada lá não, e falar com ele: sai daqui. Eu fiquei parecendo que eu estava doida. Eu abri as janelas tudo da casa, e eu sozinha, que eu tinha levado as meninas para a escola, e fui lá atrás e falei: não vai ficar aí atrás também não, sai daí da minha área também. Pastora, você estava vendo demônio? Não, lá não estava vendo não, mas é como se ele estivesse aqui, ó. Tem hora que você vai ter que dar uns gritos com Satanás para calar a boca. Parar de colocar coisinha na sua mente, que você não é capaz, que você não vai conseguir, que para você não tem jeito. Ah, eu já nasci assim, a minha história já é triste. Mas você conheceu Jesus, e depois que você bebe dessa água, não tem como você ser da mesma forma.
Porque a vida que vem dele nos transforma. A vida que vem dele nos multiplica. Oh, rebalabachoriandaralabacheira barabarás. Então Gideão nos dá também esse exemplo de insegurança. Oh Deus, me mostra. Oh Deus, me dá. Faz isso, faz aquilo. Querido, confia no Senhor sem precisar que Ele te mostre nada. Ele já nos mostrou o suficiente. E eu não quero dizer que Ele não vai continuar mostrando, porque em nome de Jesus nós não vamos experimentar muita glória dEle. Mas que isso não seja condição para você viver o chamado que o Senhor tem para a sua vida. Jonas conhecido como o homem que foi engolido por um grande peixe. Mas Jonas, ele também foi um homem que foi chamado pelo Senhor para cumprir uma missão. Deus falou com ele, falou, olha, está lá em Jonas 1, você pode ler do 1 até o... Lê tudo que é pequenininho, não vou falar para ler só do 1 ao 4, não. Lê a história toda, é pequenininha. Você vai entender melhor. Deus manda Jonas ir falar para o povo em Nínive. Ele deu a mensagem, Jonas, faz isso. Só que Jonas, ele preferiu fugir. E sabe por que ele preferiu fugir a obedecer a Deus? Porque ele não estava de acordo com a mensagem que Deus tinha mandado para aquele povo. Quantas vezes nós não queremos ser semideuses? Isso é pecado, tá, gente? Semideus não existe, não. Só no desenho dos meninos lá. Ele não concordou com a salvação que estava sendo ministrada para aquele povo. Eu vou lá falar de salvação para esse povo? Não vou não, eu vou fugir. Hoje em dia a gente não fala vou fugir não, a gente fala assim, vou sair da igreja. Não vou mais na célula. Não estou sem conversar com fulano, mas se ele estiver no hall, eu vou fingir que vou beber água, vou virar as costas e vou passar. O irmão não te viu não, mas Deus viu, tá? Só quero te dizer, vamos consertar. Lembra que a pastora ministrou sobre colocar guardas nos lugares baixos? Os lugares baixos da nossa vida são essas pequenas coisinhas que nos impede de nos aproximarmos da glória a cada dia mais. E aí Jonas simplesmente decide fugir. Fugiu. E aí a história a igreja conhece. Fugiu, quase mata os que não tinham nada a ver com a rebeldia dele, que estava no barco. Bom que eles descobriram e joga esse homem na água. E isso, irmãos, é uma lição para nós como igreja. Muitas vezes nós somos como Jonas, que ficamos com raiva porque as coisas não estão da maneira que eu quero. Até contrariado com Deus. Nossa, mas fulano de tal fazendo isso? Deus, ele vê o coração. Deus, ele vê o que a gente não vê. E Jonas, ele foi lá para o meio das outras pessoas que não tinha nada a ver com a história. E quase que afunda o barco e mata todo mundo. Eu quero te dizer agora na linguagem jovem. Resolve seus B.O. sozinho. Não arrasta o bando junto. Porque às vezes eu fico chateada com a Patrícia. Está repreendida em nome de Jesus. Vou pegar o exemplo aqui, né, Pati? De novo. É porque nós já estamos sarados. E aí eu começo a tecer com a minha irmã. Você viu o que a Patrícia é até uma boa pastora, mas você viu o que ela fez comigo, né? Sei não. Aí a minha irmã encontra com a Marcele. Marcele, você viu o que a Patrícia fez com a Lau? Mas aqui não conta para ninguém não, só vamos orar junto. Aí as pessoas que não tinham nada a ver com a minha história e com a da Patrícia, toma birra da minha cara por causa de uma fofoca. Jonas, se ele não pega ele, ó, lança esse homem fora, gente.
Senão o problema é dele, ele que desobedeceu a Deus. Se ele ficar nesse barco aqui, vai afundar todo mundo. O que eu quero te ensinar com muito amor, igreja? Veio te contaminar, repreende ele. Fala, irmão, eu te repreendo em nome de Jesus, porque eu vou morar no céu. Você não vem me contaminar, não. É aquele hino, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Mas tem outra parte. Se você não vai, não impeça a mim. Canta para ele na hora. Se você não vai, não impeça a mim. Porque cada um tem direito de morar onde quiser, sim ou não? O endereço é livre. Mas eu levar a turma junto não dá certo. Então Jonas, ele coloca aí um empecilho também. Até que ele passa aquele estreito todo e ele fala, tá bom, Senhor, eu vou lá dar a mensagem para aquele povo. Tinha necessidade? Tem coisa que às vezes nós vamos passar, que a gente fala, Deus está pesando a mão em mim. O inimigo está furioso. Não, às vezes é a minha escolha. A minha falta de obediência, aquilo que o Senhor está me pedindo para fazer. E não é um julgamento, que muitas vezes é por medo, por insegurança. Mas o Senhor está nos chamando para crer nele acima de todas as coisas. Não duvidar que ele é Deus para fazer. E se ele tem um chamado, um propósito, se ele colocou dentro de nós uma mensagem para ser pregada, é ele que vai nos dar a condição, igreja. É nisso que nós limitamos o agir de Deus. É colocar para Deus, Deus não tem o dinheiro. Deus, mas como que eu vou? Deus só já viu quantos ônibus? Deus, mas quem vai comigo? Quando na verdade o Senhor está nos chamando para uma maturidade de falar o seguinte, eu vou. Porque o que vai acontecer é responsabilidade dele. Ele vai preparar as pessoas. Ele vai prover o dinheiro. Entende? É essa confiança. Nós estamos 40 dias orando pela nossa família. Eu sei que muitos, estão com outros desafios também. Além da oração com a pastora. E isso precisa ser verdade. Nós não podemos orar 40 dias... E quando chegar aí, por exemplo, nas festas de final de ano, ou em janeiro, e acontecer alguma coisa diferente do que eu orei pela minha família, eu virar e falar, tá vendo? Não aconteceu. É a pressa. Lembra que do chamado do Senhor até se cumprir aquilo que Ele tem para a nossa vida, tem um processo. Nós estamos no processo, vai acontecer. Vai acontecer. Aquilo que nós colocamos diante do Senhor em oração, nós precisamos crer. Jeremias foi outro que foi chamado pelo Senhor, e eu fiz questão de deixar esse. Porque Jeremias, ele era um menino. E uma das desculpas dele, eu ainda sou muito novo. O Senhor está chamando uma juventude. O Senhor está chamando os adolescentes, as crianças, para fazerem diferença nesse tempo. Ele não chegou lá e falou com Jeremias assim, Jeremias, quantos anos você tem? Vocês viram isso na Bíblia? A gente vê Jeremias falando para ele, mas eu sou menino ainda. Eu sou novo. Porque muitas vezes a gente pega esses nomes, desses homens que foram muito usados por Deus na Bíblia, e a gente tem essa ilusão de pensar assim, foi pronto, chegaram pronto. Todos tiveram um processo. Todos tiveram que romper ali alguma coisa em algum lugar da sua vida. Ananias, ele temeu a Deus, porque Ananias... A gente vê mais falar de Paulo ou de Ananias? De Paulo. Mas entende que foi porque esse homem ouviu o que Deus pediu para ele
foi que projetou o ministério de Paulo. Muitas vezes nós não vamos estar no lugar dos holofotes, mas nós vamos projetar a muitos, em nome de Jesus. Muitas vezes nós não vamos estender a mão para fazer, mas nós vamos estar na retaguarda de muitos, em nome de Jesus. E Ananias aqui, gente, eu imagino, o dele aqui, eu fiquei pensando, eu falei, Jesus, o dele foi... Porque Deus mandou Ananias ir até Saulo, que era um perseguidor da igreja. Ele pensou, estou morto. Ele hesitou com medo, porque com certeza todo mundo tinha medo de Paulo. O que limitou ele no primeiro momento foi o medo. O que Deus está te pedindo que você está com medo de fazer? O que Deus está te chamando para fazer, que você está olhando em volta e vendo todas as impossibilidades humanas, todas as limitações humanas? O que Deus tem te dado e você não tem usufruído porque o medo de romper, o medo de crescer, o medo de avançar, o medo de ousar, tem te tirado isso. E aí Ananias, com medo, Deus fala para ele, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Já falou para ele, falou, eu tenho. Então, muitas vezes, Deus nos levanta para falar com alguém, para dar um abraço em alguém, para fazer uma visita para alguém, eu ir lá. Todo mundo já foi. Eu ir lá. Ué, a igreja ali não tem perna, não? Gente, o ser humano, misericórdia. É o que a Ju e o Tom, o pessoal ministrou aqui. É a carne mesmo militando com o espírito em todo o tempo. É lutar para não fazer o mal, desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir, porque a carne, a tendência dela é querer nos levar a fazer o mal o tempo todo. Quantas vezes o Senhor está nos direcionando? Perdoa fulano, acolhe fulano, abraça fulano, cuida de fulano, mas é insuportável. E aí Deus pode estar falando a mesma coisa, mas é para mim um vaso escolhido. Para você pode não valer R$1, mas para Deus é um vaso escolhido. Você não sabe o que Deus sabe, você não está vendo o que Deus está vendo. Querido, é um privilégio poder ser usado por Deus. É um privilégio, é uma alegria quando a gente escuta testificar. Olha, Deus falou comigo através da sua vida. Você me falou isso e eu consegui consertar isso na minha vida. É maravilhoso. Mas o inimigo quer saquear a igreja de tudo aquilo que Jesus já conquistou por nós na cruz. Tudo. Nós não estamos querendo ter o acesso e o chamado na nossa vida. Em nome de Jesus, para de falar, tem outro para fazer, outro vai, tem outra casa para abrir célula, outro discipula, outro abraça, manda outro ir, outro faz. Não! O que eu faço, você não vai fazer, o que você vai fazer, eu não vou fazer. Todos nós temos uma mensagem dentro de nós, essa mensagem da salvação. E o mundo está perecendo, as pessoas estão perecendo aí fora, porque muitas vezes nós estamos limitando o chamado de Deus, com a nossa insegurança, com a nossa vontade própria, com o nosso medo, com o nosso eu não concordo com isso. Querido, a palavra não é questão de concordar, é questão de obedecer.
é obedecer. Como igreja, nós temos amadurecido muito. E nós precisamos amadurecer cada dia mais e parar na frente do espelho e falar: é verdade, Senhor. Eu posso estar cheia de defeitos, mas o Senhor conta comigo. Eu não vou te ditar nenhuma limitação minha, Senhor, porque o Senhor conhece a todas. Eu só te falo: me sustenta enquanto eu vou. Me sustenta enquanto eu caminho. Senhor, que os meus olhos estejam colocados em Ti, em todo o tempo. Cuida daquilo que você recebeu. Cuida do bom depósito que você recebeu. Cala as outras vozes que ficam sempre te falando: mas você vai tentar ser cristão de novo? Você já tentou outras vezes e não deu certo. Fala: meu irmão, eu não sei se vai dar certo ou se vai dar errado. Eu só sei que eu quero Jesus e não vou largar Ele nunca mais. Porque não há vida fora dele. E a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo te revele aquilo que você tem impedido o agir de Deus. A minha oração é que você saia daqui hoje com essa convicção: não é o outro, sou eu. Porque quando o outro consegue me parar, eu estou colocando ele no lugar de Deus. Eu estou olhando mais para ele do que para Deus, para aquele que me chamou. Entende isso, igreja? Se cada um de nós, eu não sei quantos nós somos aqui hoje, entender a importância que nós temos diante de Deus, e que Ele nos chamou para fazer uma obra maravilhosa. E essa obra, ela começa dentro de nós. E essa obra feita dentro de nós, ela vai alcançar a nossa casa e a nossa família. E a nossa família, alcançada por essa obra, vai vir para a igreja. E nós seremos famílias que se posicionam diante do chamado de Deus. Não é fácil mesmo. Vai ter dia que a gente vai acordar e vai olhar para as nossas incapacidades e vai falar: Senhor. Vai ter dia que nós vamos falar com Ele assim: Jesus, hoje está muito difícil. Está tudo bem, fala com Ele, Ele te escuta. Mas não abra mão. Fala: Jesus, está difícil, mas eu não vou parar. Jesus, está difícil, mas eu não vou desistir. Jesus, tem sido injustos, mas eu não vou desistir. Jesus, tem sido ruins comigo, mas eu não vou desistir. Eu não vou abrir mão. Porque se tirar o Senhor de mim, não sobra nada. Nada. Nós não fazemos favor para o Senhor. É um privilégio ser usado por Ele. E qual é o chamado? Qual que é o chamado que Deus tem feito a cada um de nós nesses dias? Deus, Ele chama pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Como nós vimos aqui esses exemplos. Não vai dar tempo de falar todos os exemplos. Deus, Ele sabe da nossa limitação. Mas Ele conhece o propósito que Ele tem na nossa vida. E Ele sabe que nós somos capazes. Às vezes você pode estar aí me ouvindo e pensando assim: eu não me acho capaz não. Mas eu quero te dizer que o Senhor acha. Eu não me acho importante não. O Senhor acha. A obediência, ela faz a mão do Senhor se mover. Quando eu obedeço, mesmo com medo, mesmo inseguro, mesmo sem ter direção ainda de como vai ser, o céu, ele age. Há uma concordância. O que é ligado na terra é ligado no céu.
Fala: Deus, eu aceito. Deus, eu aceito o seu chamado na minha vida. E o chamado que Deus faz a nós, Ele sempre vem com essa promessa da presença dEle. Com todos esses homens Ele falou: eu estou com você. Eu estou contigo, eu vou colocar a palavra na sua boca, você não está sozinho. E assim, é comigo e com você. É palavra, Ele falou: olha, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos, até a consumação dos tempos. Então é todo dia, você não está sozinho não. Aguenta firme, guerreiro do Senhor, guerreira do Senhor. Deus, eu acho que eu nem tenho sonhos mais. Ele faz nova todas as coisas. A palavra diz que Ele não coloca vinho novo em odre velho, mas Ele coloca vinho novo no odre novo. Ele não coloca remendo, não tem como colocar remendo num pano velho, mas tem que ser num pano novo. Eu quero te dizer que Ele faz nova todas as coisas. Deus, eu andei com o Senhor até aqui. E o Senhor sabe a dificuldade que foi. Deus, mas eu quero correr com o Senhor. A Bíblia é cheia de pessoas como nós. Deus, eu estou novo demais. Os outros: Deus, eu estou velho demais. Deus, eu não tenho dinheiro. Deus, mas eu tenho dinheiro demais. São os mesmos empecilhos de hoje. Lembra do tem dinheiro demais, do jovem rico? Fazia tudo, cumpria os mandamentos. Não, e ele se orgulhando: isso tudo eu já faço. Então vende tudo que você tem. Desistiu do chamado. Deus, não vai dar não. Para me largar o dinheiro, não vai ter jeito. Parafraseando a Bíblia. Entende? Mas Deus, Ele move onde nós não vemos. Então, querido, o Senhor está te chamando nesse tempo, não para ficar o tempo todo da mesma forma, mas Ele está nos chamando para crescer nele, em entendimento de quem Ele é. Não importa se tudo à nossa volta piorar ou não mudar nada, mas importa que aqui seja mudado. O que a palavra fala? Para nós não nos conformarmos com esse tempo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Então não é fora de mim que tem que mudar, é aqui, é dentro de mim. E quando dentro de mim mudar, as coisas ao meu redor vão começar a acontecer. É de dentro para fora. É assim que Jesus faz. E Ele está fazendo coisa nova no nosso meio. Ele está fazendo coisas novas. Eis que faço coisas novas. Maravilhoso é o nome do Senhor. E não só seria já suficiente essa promessa de que estaria conosco e de estar conosco. Ele veio habitar dentro de nós através do Espírito. Muitas vezes nós limitamos o chamado de Deus na nossa vida, com Ele habitando dentro de nós. Parece que eu pego o Espírito Santo, coloco ele num quartinho escuro e falo: fica aí, Espírito Santo. Nós temos que deixar jorrar. Não é só dia de culto. Não é só quando tem um mover na igreja. É no dia que a insegurança vier, que o medo vier, que o não vier, que a pirraça vier, que a ruindade vier. Fala: Espírito Santo de Deus, flui. Flui dentro de mim com a sua vida. Eu acho lindo quando Jesus ele fala com Nicodemos: necessário é nascer de novo. E é isso. Não importa quantos anos de cristão você tenha. Às vezes o Senhor está te chamando hoje para nascer de novo. E quando Nicodemos pergunta a ele, fala: mas como eu vou poder voltar para o ventre da minha mãe? Ele fala: não, eu estou falando do nascimento da água e do Espírito.
Querido, você entende o quanto isso é poderoso? Você pode estar se sentindo morto, incapaz. O Espírito Santo vem, sopra a vida. E ele fala, nasce de novo. O mesmo Espírito que vivificou Jesus no terceiro dia, ele é o mesmo Espírito que habita em mim e em você. Então eu não sei qual o chamado que o Senhor tem para você nesse tempo. Às vezes o Senhor está te chamando para parar alguma coisa. Às vezes Deus está te mandando avançar em alguma coisa. Às vezes é para movimentar, mas muitas vezes é para ficar quieto. Muitas vezes é para dar, mas muitas vezes é para receber. Mas fique atento. Nasça de novo pelo mover do Espírito Santo na sua vida. Fale, Espírito Santo de Deus, flui em mim. Eu não aceito terminar ano e começar ano sofrendo, entristecido, porque muitos caminharam e eu não. Necessário é nascer de novo. Mas eu já aceitei a Jesus, eu já me batizei, já fui batizada com o Espírito Santo. Quando foi isso? Deve ter muitos anos. E você nunca mais sentiu a presença? Não. Deixa essa vida sair para fora. Fala, Espírito Santo, queima. Queima em mim de dentro para fora. Espírito Santo, porque é aquilo que eu não posso fazer, aquilo que os meus olhos não conseguem ver, o Senhor pode vir, pode jorrar a sua vida. Não desiste de crescer, não. Não desiste de caminhar, não. Não desista dos seus sonhos, não. Talvez Deus está te chamando hoje para um ministério, para você se reconciliar com alguém. Às vezes essa pessoa não está aqui na igreja, mas você pode mandar uma mensagem, mandar um áudio. Falar, Deus está me incomodando aqui, porque eu tenho que consertar com você. E não tem a ver com a pessoa, tem a ver com o que Deus está fazendo em você. Mas o nosso orgulho vai falar que é humilhação, mas diante do Senhor é conserto. Diante do Senhor é posição de obediência. Às vezes Deus está te chamando para pregar, para cantar, para cuidar de alguém, para discipular. Deixa o Senhor fazer. Ou às vezes o chamado dele nessa noite é simplesmente para você voltar para a presença dele. Te chamando para voltar para ele. Querido, e há um poder inexplicável da parte de Deus. Humanamente falando, não tem como explicar. Mas eu quero te dizer que esse espírito de vida, ele está aqui nesse lugar. Mas é só você que pode rasgar o seu coração e falar para ele. Fala, Deus, eu quero viver o chamado do Senhor para a minha vida. Senhor, eu não quero ter medo, eu não quero ficar inventando desculpas. Senhor, tira os meus olhos do que me fizeram, eu decido perdoar, eu decido liberar. Eu abençoo aqueles que não desejam o meu bem, eu abençoo eles. Querido, é posicionamento de querer crescer. O Senhor quer te usar com o chamado que Ele te fez, onde você trabalha, onde você estuda, na padaria, onde você passa, no sinal de trânsito. Manifesta Cristo nesse tempo onde você estiver. Ele não precisa de plataformas, e eu ouvi isso no meu coração com muita força. Altar não tem a ver com plataforma. Durante essa semana, enquanto eu estudava essa
mensagem foi o que veio ao meu coração. Altar não tem a ver com plataforma onde homens sobem e descem quando quiser, mas altar é lugar onde Filho de Deus está em intimidade com Ele, e Ele te reconhece, você reconhece quem Ele é. Vamos orar. E o Espírito Santo, nós não temos muito o que direcionar, é clamar por essa vida. Falar: Espírito Santo, flui essa vida em mim. Espírito Santo, me dá força para reconciliar, me dá força para batizar, me dá força para cuidar da minha família. O Deus de vida está neste lugar. O Deus da vida está nesse lugar. Tem alguém aqui nessa noite que quer ouvir esse chamado do Pai e falar: Jesus, eis-me aqui. Jesus, eu não vou dar mais desculpa, não. Jesus, eu estou com medo, mas eu vou com medo mesmo. Jesus, eu estou inseguro, mas eu vou com insegurança mesmo. Flua em mim, flua através de mim nesse tempo. O avivamento precisa começar em nós. E avivamento não tem nada a ver com barulho. Tem com esse posicionamento diante daquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor vai te levantar para estar em lugares que você nem imaginou. O Senhor vai usar muitas pessoas nas esferas de autoridade. Na esfera da educação, na esfera da saúde. Reche cantará. Onde nós estivermos, cada um de nós será reconhecido como essa coluna, esse lugar, essa tocha, essa lâmpada acesa que reluz a vida de Cristo. Coloque sobre os seus pés. Vamos orar. Ah, Senhor, o Senhor que é o dono da nossa vida. É o Senhor que faz o chamado. Senhor, mas que nessa noite, como igreja, nós queremos pedir perdão se nós estamos colocando, ó Deus, limitações humanas para não cumprir o chamado do Senhor. Deus, nos perdoa por toda resistência a obedecer a sua voz. Nos perdoa por toda demora em obedecer a tua voz e a tua palavra. Senhor, nós pecamos contra ti quando ficamos argumentando aquilo que o Senhor já disse que é. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque muitas vezes nós queremos dar jeitinho para que a palavra se encaixe naquilo que eu quero que seja. Nos perdoa, Senhor. Senhor, que o seu Espírito Santo venha fluir dentro de nós, como um barulho, como uma corrente de águas vivas, com um movimento de vida. Ó Deus, em nome de Jesus, mexa com a nossa estrutura. Mexa com a nossa estrutura. Espírito Santo de Deus, mostre para cada um de nós onde nós temos colocado limites para servir ao Senhor. Porque não foi como eu quis, não aconteceu como eu planejei. Quando o Senhor espera de nós que a nossa resposta seja: eis-me aqui. Seja sim, Senhor, eu aceito. Sim, Senhor, eu vou. Sim, Senhor, eu vou. Aleluia.
Quantas pessoas com um chamado lindo colocou na gaveta e acha que foi Deus que tirou? Não foi Deus que tirou. Foi a sua resistência que não deixou ele fluir. Deus tira de nós toda a resistência na obediência ao Senhor. Nós declaramos que nós amamos o Senhor e nós queremos te servir. Nós queremos ser usados por ti nesse tempo. Nós queremos, ó Deus, ser filhos e filhas que agradam o Pai. Espírito do vivo Deus, sopra vida nos seus filhos. Sopra vida nos chamados. Sopra vida, sopra alegria nos seus filhos. Senhor, traz de volta a alegria, traz de volta o amor. Traz de volta o entusiasmo de estar na tua presença, de servir. Nos ajude, Senhor, a resistir ao mal, a resistir à vontade da carne que quer nos parar em todo o tempo. Mas com todo entendimento, nós olharmos para o alto e falar: Senhor, vale a pena te servir. Senhor, não há outro Deus além de ti, não há outro caminho que leve ao Pai a não ser o Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao teu nome, Jesus. Nos levante nesse tempo como um exército forte, como soldados fortes, não que não tenham problema, mas que conhecem quem é o Deus que eles servem. Nós queremos declarar que nós não vamos parar, nós não vamos retroceder. Senhor, que não sejam só hinos, mas que a nossa vida seja uma constante adoração ao Senhor. Que não seja só uma letra bonita, mas que verdadeiramente nós possamos dar ao Senhor os nossos ombros para carregar a tua glória. Para carregar a glória do Senhor. Que nós possamos oferecer os nossos pés, as nossas mãos. O Senhor te deu pé, mão, ombros. Espírito do vivo Deus, toca nos seus filhos. Toca nos seus filhos, lembra eles do chamado, lembra eles do ministério. Espírito Santo de Deus, traz a alegria agora do primeiro encontro com o chamado do Senhor. Traz aquela sensação, aquele amor, aquela alegria. Fala: Senhor, eu me recuso em servir um Deus vivo e ficar morto por dentro. Em nome de Jesus. Senhor, toca as mãos, porque a mão é para abençoar. Toca os pés dos seus filhos para que eles venham caminhar. Caminhar toda corrente que prende o seu povo de ir, de crescer, de fazer. Deus, toca a boca dos seus filhos, para que haja um liberar da palavra do Senhor, da vida do Senhor. Toque os olhos dos seus filhos, porque se os nossos olhos forem bons, tudo em nós vai ser bom. Inclina o nosso coração a ti, Jesus. Inclina o nosso coração a ti, Jesus. Inclina nosso coração a ti, Jesus. Nós aceitamos o teu chamado. Nós aceitamos viver o melhor do Senhor. E tomamos posse da palavra, da tua promessa que vai estar conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça. Você não está sozinho, você não está sozinha.
O processo às vezes pode ser difícil, mas ele vai passar. Pensa nisso, vai passar. Em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor com as suas palmas, em nome de Jesus.